Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chegando com mais palavras de Deus para a sua vida, para o seu coração nesse dia. E a palavra de Deus se encontra em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Tito, capítulo 1. Amém. Glória a Deus. Tito capítulo 1 a seguir, tá bom? E já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. E feliz por mais um dia estar aqui trazendo a palavra de Deus para todas as famílias, todos os corações, aqui no YouTube, tá bom? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Feliz por esse ar puro que Deus concedeu para mim, concedeu para você, para minha família, para sua família. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Para você ver como é que Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Aleluia, glória a Deus. Tito, capítulo 1, aleluia, a seguir. E já no capítulo 1 e no versículo 1, começa falando assim, aleluia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 também continua falando a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque no versículo 3 fala: e no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso. Aleluia. Irmãos, no versículo 4 não é diferente, porque fala assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 5 também nos fala que por essa causa te deixei em treta, para que pusesse em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabeleceste anciões, como já te mandei. Aleluia, Senhor. No versículo, glória a Deus, 6 fala assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Aleluia. Eu creio que Deus está falando com alguém. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 7, meus irmãos e minhas irmãs, vai continuar falando assim: pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torme e ganância. Aleluia, Senhor. No versículo 8, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. No versículo 9 fala: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exaltar na santa doutrina como para convencer os contradizentes. Aleluia, Senhor.
E no versículo, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 10 vai falar assim: porque há muitos insubordinários, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 11 vai falar: aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por e ganância. Aleluia, Senhor. No versículo 12 vai falar assim: um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Aleluia, Senhor. Irmãos, no versículo 13 vai falar, aleluia, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam são na fé. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos, no versículo 14: não dando ouvidos a fábulas julgaidas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus irmãos, no versículo 15: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Deus é bom, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, no versículo 16, aleluia, Senhor, vai falar. No versículo 16 vai falar, aleluia, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes, e reptos para toda boa obra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, meus irmãos, 1. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 2 de Tito. Amém? Aleluia, Senhor, Deus poderoso. Fica conosco, irmãos. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então vamos para o capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 e o versículo 1 começa falando assim no capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. No versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai falar: exaltam os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. Aleluia, glória a Deus, que no versículo 3 também vai continuar falando: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Aleluia, glória a Deus. No versículo, meus irmãos, 4 vai continuar falando, aleluia, para que ensinem, aleluia, glória a Deus. No versículo 4 vai falar, aleluia, para que ensinem as mulheres novas a amar os seus maridos e filhos. Aleluia, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, no versículo, aleluia, 5, ele vai falar que, aleluia, a serem moderadas, castas, operosas,
donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6 vai continuar falando: exalta semelhantemente os moços aqui, seja moderados. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que nos fala no versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, sobriedade. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que nos vai falar no versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aleluia, meus irmãos. Palavra de Deus nas nossas vidas, a cada dia é importante. Irmãos e irmãs, no versículo 9 vai falar: exaltam os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10 vai falar: nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja o armamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 11 vai continuar falando: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, no versículo 11, ele vai falar, meus irmãos, aleluia, aleluia, Senhor. No versículo 11, glória a Deus, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. E no versículo 12 também vai falar: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Aleluia, glória a Deus. Vai falar no versículo 13, a falar assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, mas não é diferente no versículo 14, aleluia, porque no versículo 14 vai falar: que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Olha só, meus irmãos, no versículo 15, aleluia, fala essas coisas, exalta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Aleluia. De Tito. Então vamos para o capítulo, meus irmãos, agora o capítulo 3. Aleluia. E eu quero falar para você que Deus é bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 3. Aleluia, Senhor. Capítulo 3 de Tito, e já no versículo 1, já começa falando, aleluia, assim: advertis que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai falar: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrado toda a mansidão para com todos os homens. Aleluia, Senhor. Irmãos, no versículo 3 vai falar: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes,
extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Aleluia, Senhor. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, no versículo 4, aleluia, vai falar: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Aleluia, glória a Deus, vai falar no versículo 5: não em virtudes de obras de justiça que nós houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. No versículo glória a Deus 6 vai falar que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 7, meus irmãos, vai falar que para que, sendo justificados pela sua graça, fossemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. No versículo 8 vai falar: fiel é esta palavra e clames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Olha só o que nos vai falar no versículo 9: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Meus irmãos, no versículo 10, meus irmãos, aleluia. No versículo 10 vai falar assim: ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, olha só: sabendo que esse tal está bevestido. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 12 vai continuar falando que quando te enviar a Atenas, ou Tique, apressar-te a vir-te comigo a Recópolis, porque tenho resolvido invernar ali. Aleluia, Senhor. Olha só, meus irmãos, o que nos fala no versículo 13: ajuda com empenho a Zemas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte na sua viagem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos meus, no versículo 14, aleluia, glória a Deus, vai falar assim, no versículo 14: que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 15 também vai falar: saudam-te todos os que estão comigo. Saúda aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós, glória. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Então esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 3, de Tito, foi do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Glória a Deus. Então já quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda,
aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. E amanhã nós estamos de volta com mais palavra de Deus. Amém, meus irmãos?